A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de aula. Se você está vindo da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de outras partes do mundo, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se está chegando pela primeira vez, é a mesma coisa. Fique conosco, vamos aprender juntos lições em relação à palavra de Deus. No programa EBD Comentado Online, eu faço o comentário da lição completo, ou seja, do início até o final. E serve para os professores prepararem suas aulas para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula ou para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, para dar prosseguimento ao programa, eu quero fazer com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pamar e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas, falhas. Eu venho colocar em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que está nesse momento assistindo este programa. Eu não sei quais são suas necessidades, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Senhor, precisamos nesse momento que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender e também colocar em prática o que vamos aprender. Que o Senhor, mais uma vez, Senhor, nos dê um programa edificante e que as lições aqui aprendidas possam se tornar, Senhor querido, prática para a nossa vida do dia a dia. Que não venhamos nos esquecer, porque só assim estaremos a cada dia nos parecendo com Teu Filho Jesus Cristo, pois esse é o propósito do Senhor ter nos salvado através de Jesus Cristo. Toma o primeiro lugar em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então não se esqueça aí, tá bom? Às vezes você assiste a lição, não esquece de dar like, esquece de comentar, às vezes nem é inscrito no canal, então se inscreva, ative o sininho das notificações e envie aí para as suas redes sociais, envie também para o seu status, com certeza pessoas vão ver e vão clicar e vão assistir e serão também edificados em nome do Senhor Jesus. Antes de darmos prosseguimento na lição de hoje e no trimestre que estamos acompanhando, eu queria falar um pouquinho sobre o próximo trimestre, terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Então esse é o tema, tá bom? Da nossa lição do terceiro trimestre, da nossa revista do terceiro trimestre. Com os adultos, nós vamos estar estudando aí sobre o livro de Atos. Inclusive, eu falei lá na aula deles e estou falando aqui para vocês. É importante que vocês, já que aqui no canal tem a aula de adultos e de jovens, mesmo que você seja da classe de jovem, assista a aula de adultos. Por quê? Porque já é um subsídio. No futuro pode vir uma temática que tem a ver com o que você já assistiu. Isso vai ajudar você. Então, conhecimento nunca é demais. Lembre-se sempre disso. Nunca se atente apenas para aquilo que está ali diante de você. Vá além. Com certeza, Deus estará usando muito mais a sua vida e vai haver também muito mais transformação, porque conforme você vai aprendendo, tendo o entendimento que você aprende para praticar, sua vida vai sendo transformada. Então vamos continuar aí com o nosso trimestre. Davi de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. E a lição de hoje é a lição de número 10, 8 de junho de 2025, com o tema Davi, marido e pai. Texto principal: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, parte B, é um texto muito conhecido. Josué propõe ali, dizendo para eles: olha, se vocês querem servir a outros deuses, é com vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É uma decisão.
Resumo da lição: tanto os erros de Davi quanto seus acertos nos trazem grandes ensinamentos e nos convidam a importantes reflexões. Texto bíblico, 2 Samuel 13, versículo 2, 5, 10 a 15. Eu recomendo que você leia. A frase-chave da revista, que tem a ver com o propósito de Deus ter chamado Davi. Davi foi chamado para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Isso é para nós não esquecermos que Davi não foi chamado para estar em evidência a questão única, ser evidente, né? Promover meu próprio nome. Não. Deus chamou para um propósito dele. Davi passou a ser um instrumento dele como eu e você. Objetivos da lição: primeiro, saber que a família é um projeto de Deus. Estamos vivendo em dias que tentam desconstruir essa ideia. Segundo, ressaltar que por intermédio do casamento nos tornamos uma só carne. Terceiro, compreender que os filhos são heranças do Senhor. Introdução. Quando começamos a falar de Davi, alegremente vamos relembrar momentos de sua vida que o levaram a ser conhecido entre os povos, de pastor de ovelha à posição de rei, mais admirado da história de Israel, de matador de gigantes a salmista e instrumentista com destacada sensibilidade espiritual, de ungido do Senhor à menção de um homem segundo o coração de Deus, Atos 13, 22. Porém, quase não se fala sobre a forma como Davi conduziu sua família. Por qual motivo? Possivelmente pelo fato de, ao nos debruçarmos sobre os episódios familiares, pouco encontramos como exemplo positivo. Temos muitos exemplos negativos, mas poucos positivos na área de família. Mas esse pensamento é insuficiente, pois mesmo diante de tropeços do esposo e pai, podemos destacar valiosas lições sobre como conduzir nossas famílias olhando para os insucessos de Davi. Eu quero lembrar a você que nós já estudamos na lição 1, Davi escolhido e ungido pelo Senhor. 2, Davi a excelência no servir. 3, Davi o matador de gigante. 4, Davi amigo fiel. 5, Davi provado pelo ciúme. 6, Davi um casamento real. 7, Davi forjado por uma perseguição implacável. Inclusive na lição 6 falamos um pouquinho de casamento, né? 8, Davi um encontro, um livramento. 9, Davi forjado pelo tempo. E aí hoje chegamos na lição 10. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Ao ministrar essa lição para os jovens, é essencial reconhecer que, embora Davi esteja no papel de pai e marido, a maioria dos ouvintes, ou seja, de quem é destinado essa lição, ainda não assumiu essas funções. Eles nem são pais e nem são maridos. Por isso, a abordagem deve ir além das responsabilidades familiares futuras. Porque se nós dermos essa lição pensando só, estamos preparando os jovens para o futuro, para quando for pai, para quando for marido, entendeu? Isso é um caminho ainda que vai ser trilhado. Então, nós precisamos falar de algo para o aqui e para o agora. Então, e considerar a realidade presente do jovem. Então, o que acontece? Quando eu estava estudando essa lição, eu percebi que ela seria uma lição importantíssima e ideal para adultos. Adultos, pais, mães, sim, adultos. Mas ela pouco pensou em aplicação para o jovem. Então, quando eu comecei a preparar essa lição, o meu coração ardeu em relação a isso. Peraí. O jovem vai falar assim, tá bom, Davi era pai, Davi era marido, mas eu nem sou pai, nem sou marido. Serei, se assim Deus o permitir, futuramente, mas eu quero saber agora. Então, você vai ver que eu pego os exemplos, sejam negativos que estão na lição, ou até positivos, que são bem poucos, e tento aplicar para o jovem no dia a dia. E você vai entender isso. Então, você professor, você professora, pense nisso também. Porque se você der uma lição baseada apenas no que o comentarista desenvolveu, sem as aplicações que eu estou colocando aqui, a lição vai ficar uma lição meia solta. Tá, Davi, pai e marido. Eu não sou pai nem sou marido. Serei um dia, mas não é ainda. Então, nós precisamos pensar dentro de um contexto atual. E é isso que a lição de hoje eu estou propondo nas aplicações. Muitos deles, aí sim, preste atenção, preste atenção aqui, Por isso a abordagem deve ir além das responsabilidades familiares futuras e considerar a realidade presente dos jovens. Muitos deles vivem em contextos familiares difíceis, marcados por conflitos,
ausência de referência espiritual, falta de diálogo e desestrutura emocional. Situações semelhantes a que surgiram na casa de Davi. Então, na verdade, as aplicações não vão ser diretamente com Davi, mas sim em filhos que vivem numa casa parecida com a casa de Davi. É isso que nós temos que ter em mente durante toda a lição. Como esses filhos devem se comportar que vivem em lares parecidos com o lar de Davi. Porque já que a lição é para jovens, nós temos que pensar nisso. Se a lição fosse para adultos, aí não. Aí, o que está sendo falado de Davi, a aplicação seria diretamente para quem é pai, para quem é marido. Mas nesse caso, nós não estamos ministrando para pais nem para maridos. Estamos ministrando para jovens que ainda não são pais, não são maridos. Então, como é que eu posso aplicar a lição para eles? Colocando eles dentro de um contexto igual na casa de Davi. Aí vai funcionar muito bem a aula e vai ser muito mais edificante e muito mais produtiva. E antes de dar prosseguimento, eu gostaria ainda de acrescentar o seguinte. Quando você vai pregar, dar aula de escola dominical, levar um estudo bíblico, uma palestra, você precisa saber quem é a audiência. Porque às vezes nós vamos falar de um assunto, mas nós estamos falando desse assunto que está muito mais direcionado a uma outra audiência, a um outro público-alvo, do que daquele que nós estamos ali convidado para falar. Então nós temos que adaptar a temática que nós estamos levando ao público para quem nós vamos falar. Senão fica um assunto vago. Fica um assunto que as pessoas ouvem e dizem assim, tá, e daí? E daí? Para que isso? Imagine você ser convidado para dar uma palestra onde a maior parte das mulheres que estão lá são mulheres viúvas que não pensam em se casar mais. E aí você vai falar sobre como uma mulher deve se comportar dentro do casamento. O que isso tem a ver com essa audiência, com esse público? Nada. Eu falo, para que eu vou nisso? Eu não preciso disso, eu não quero mais me casar, eu sou viúva, eu já me casei. Tá, então, você... não, mas acontece que nós devemos prepará-las porque elas vão ensinar as outras que não são casadas, as que são casadas, para poder saber como se comportar. Mas isso fica muito vago. É claro que você pode dar uma pinceladinha nisso durante a palestra, mas isso fica muito vago, porque aquela não é a realidade delas. Elas precisam primeiro alimentá-las, serem alimentadas, para depois alimentar os outros. Então é por isso que a lição de hoje vai se propor a colocar o jovem dentro do contexto da casa de Davi. Tópico 1. Família, um projeto de Deus. Vamos tratar de a família de Davi, como era essa família. 2. A família, nossa base. 3. Uma família para a glória de Deus. 1. A família de Davi. Quando olhamos para a família de Davi, nos deparamos com algo diferente do que estamos acostumados. O herói da fé, homem íntegro, humilde, fiel a Deus, dá lugar a uma postura surpreendente. Marido de muitas esposas. Primeiro, pai de filhos com quem não tinha comunhão. Segundo, avesso ao diálogo em família. Terceiro, adúltero. Quarto, e omisso na educação dos filhos que, diante do exemplo do pai, tiveram posturas reprováveis. Quinto, então nós temos 5 situações aqui apresentadas inicialmente sobre a conduta de Davi na sua família. É claro que isso aqui não serve para apontar Davi, para crucificar Davi, mas para mostrar que mesmo Davi, sendo o herói da fé, um homem íntegro, humilde, fiel a Deus, tem posturas que são contrárias à palavra de Deus. Isso é interessante, porque nós pensamos que quando uma pessoa tem as qualificações, tem virtudes como Davi, a vida dele vai ser sempre perfeita em todas as áreas, nem tanto, nem sempre. Você vê que na área familiar, Davi não tinha ali uma conduta adequada. Ele não tinha. Então, vamos lá. Preste atenção, tá? Não, sem dúvidas, uma configuração familiar complexa marcada por tragédias e traições. Aí vamos lá, vamos para a explicação. Mesmo que a poligamia, como no caso de Davi, não seja uma prática em nosso contexto cultural, e aqui eu digo isso porque diz que ele era marido de muitas esposas, então não seja uma prática, muitos jovens cristãos enfrentam desafios familiares com pais ausentes, traições,
conjugais, falta de direção espiritual no lar. Essas dificuldades geram marcas profundas, mas não determinam o futuro do jovem. O jovem cristão ele precisa ser ensinado o seguinte: é verdade que seu pai era ausente, talvez sua mãe também tinha lá suas deficiências, mas eu quero que você entenda, jovem, que você pode fazer a diferença. Que você não deve, só porque você teve ausência de pai, viver ausente no futuro com seus próprios filhos. Ou querer ter uma atitude de vingança, uma atitude de mágoa, ira contra os seus pais, pelo que eles vieram cometendo, pelos que eles estão cometendo. Revidar o que eles fazem com vocês. Não, o cristão tem um comportamento diferente. Se o teu inimigo tiver fome, teu pai e tua mãe não é inimigo, mas se diz pro inimigo, imagine pro pai e pra mãe. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é brasas vivas? A consciência arde. Como é que eu posso estar fazendo coisas ruins e ele está fazendo para mim coisas boas? Essa é a atitude do cristão. O jovem deve reagir com fé e esperança, crendo no poder de Deus para mudar qualquer realidade. Com firmeza e obediência, porque ainda que os pais tratem eles de forma inadequada, eles precisam saber que a Bíblia manda honrar pai e mãe. Então eles devem prestar obediência. É claro, você não vai obedecer aquilo que eles vão falar para você e contra a palavra, caso eles não sejam cristãos. Mas em todo o restante é preciso haver uma obediência. Com firmeza e obediência, ele pode ser um agente de transformação em sua casa, rompendo padrões negativos e edificando um novo legado espiritual. Não é porque um jovem está num lar aonde o pai é ausente, e quando ele construir um lar, ele vai ser ausente com seus filhos. Faça diferente. Mas nesse contexto atual, o pai é ausente, mas ele não vai revidar com o pai como o pai tem feito com ele. Então não é porque o pai é ausente que ele também vai ser ausente com o pai. Não. O pai não dá atenção para ele, mas ele dá atenção para o pai. Ele faz diferente, ele faz a diferença. Ele tem Cristo na vida dele. E isso vai fazer uma mudança, isso vai apontar para uma mudança dentro do seu lar. Ainda que o seu pai não seja transformado, mas a mentalidade dele e a vida dele está sendo transformada dia a dia, porque ele está sendo exercitado de acordo com aquela luta que ele está passando. Vale destacar que diversas fases de Davi foram marcadas por grandes arrependimentos, busca por restauração e desejo forte de comunhão divina, como vemos nos Salmos. O que nos permite crer que, embora com muitas falhas, a postura do rei era de profundo arrependimento, temor e busca por uma intimidade com o Senhor. É verdade isso? É verdade. Ele não passou isso diretamente para a sua família, mas ele tinha essa atitude diante de Deus. A partir da família de Davi, podemos aprender valiosas lições. Não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Isso aqui é muito sério. Porque famílias fortes, igrejas fortes. Então a igreja deve se preocupar com a estrutura da família. E há um grande problema no meio pentecostal. E eu posso dizer isso porque pertenço ao meio pentecostal desde que nasci de novo em Cristo Jesus. Então, há um grande problema em muitas de nossas igrejas, eu não estou dizendo em todas, mas em muitas de nossas igrejas, sequer tem um departamento de família. Sequer tem casais que estão na liderança lá, trabalhando. Sequer tem eventos destinados diretamente para a família. Palestra para pais, palestra para jovens, palestra para marido, palestra para casal, marido e esposa. Não tem. Não tem departamento de família. Mas acontece, não acontece nada. Famílias fortes, igreja forte. Se temos famílias deficientes, como é que nós queremos que os nossos jovens sejam ajustados? Porque o jovem vem, chega aqui, o jovem parece que não tem interesse pelas coisas de Deus. Mas você já procurou saber como é que é a casa desse jovem? E aqui eu tô falando para quem é professor, para quem é liderança, para quem já é um adulto também. Você já procurou saber como é que é a configuração do lar desse jovem? Porque às vezes a gente logo julga. O jovem desinteressado, o jovem não liga, o jovem não tá nem aí. Às vezes esse jovem passa uma luta terrível dentro de casa. Não, pastor. Que isso, pastor Mário Luna? Não fale assim. O jovem é um jovem que os pais são cristãos. Só falando assim.
Quantos pais cristãos são negligentes? Tá cheio de obreiro na casa de Deus que só dá atenção para a obra e esquece de casa. Em nome de Jesus, nós temos que abrir os nossos olhos e ver uma realidade que está acontecendo. A pessoa pensa que a vida dele se resume na obra, obra, sendo que é obra sim, mas a obra começa em casa. E aí tem filhos abandonados, filhos largados, pais que não se interessam pelas atividades dos filhos. Aí depois fala, meu filho não conversa comigo. Você não se interessa pelas atividades do seu filho. É diferente de um pai que procura e o filho está sempre resistindo. Aí é uma outra situação. Mas você não se interessa, não quer saber como é que ele anda na escola. Mas eu não tenho tempo. Arruma. Se você arrumou família, você tem que arrumar tempo. Aí você tá vendo como é que é difícil ministrar uma aula dessa? Por quê? Porque essa parte aqui era diretamente para um pai, para uma mãe. Não é para o jovem. Tá entendendo? Então, a gente tem que dar essa aula pensando mais no jovem. Mas uma hora ou outra a gente vai ter que falar alguma coisa que recai sobre os pais. Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Então, temos aí essa questão. A partir da família de Davi, podemos aprender valiosas lições. Não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é a prova do nosso fracasso. Mesmo um homem escolhido pelo Senhor é sujeito ao pecado. Isso aí é fato, tá? A falta do diálogo na família provoca desentendimentos. A ausência de disciplina por parte dos pais contribui para conflitos familiares e a criação de filhos frágeis, imaturos, entre outros. Temos que dizer para os nossos jovens, ei, se o teu pai está te corrigindo, se a tua mãe está te corrigindo de forma dentro daquilo que é correto, não fica chateado com o seu pai, com a sua mãe, não. Sabe por quê? Porque isso está te ensinando a como você deve proceder na vida. Mesmo diante de tantas dificuldades, convém destacar que a família de Davi é participante da linhagem do Messias. Com tudo isso é verdade. A promessa feita sobre o reino que não teria fim, tá aí a referência. Conecta as gerações da genealogia de Jesus e se concretiza com uma dinâmica que envolve todos nós enquanto filhos de Deus, é verdade. E bons dispenseiros da sua multiforme graça. Vamos lá. A história da família de Davi revela que a graça de Deus atua mesmo em meio a pecados e conflitos familiares. Peraí, pastor. O senhor está dizendo que Deus aprova pecado e conflitos familiares? Não. Eu estou dizendo que a graça de Deus, ela não deixa de atuar, o favor imerecido de Deus não deixa de atuar por causa dos erros. Isso não quer dizer que Deus esteja aprovando os erros, mas quer dizer que mesmo diante dos erros, a graça de Deus continua se manifestando. Embora houvesse rivalidades, traições, omissões, Deus não abandonou seu propósito, mas corrigiu, redirecionou e cumpriu suas promessas. Davi, ele passou pelas consequências dos seus erros. Seus filhos tiveram a consequência dos seus erros. A graça não encobre o pecado, nem permite sua prática contínua, Romanos 6, 1 e 2, mas oferece perdão e restauração quando há arrependimento, Salmo 51, versículo 1 a 13, Provérbios 28, 13. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. É isso que eu preciso entender. O jovem cristão, mesmo em um lar desestruturado, não está sem esperança. Deus transforma o caos em bênçãos e pode usar esse jovem como instrumento de mudança em sua casa, restaurando vidas e cumprindo propósitos eternos. Já lemos Josué 24, 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas meu pai não está servindo ao Senhor. Minha mãe não está servindo ao Senhor. Mas você se conduz como aquele que serve ao Senhor. Você, jovem, se conduz como aquele que serve ao Senhor. Mas só meu pai serve, minha mãe não serve. Só minha mãe serve, meu pai não serve. Você, juntamente com alguém que serve, continua se conduzindo como aquele que serve ao Senhor. 2. Família, nossa base. Famílias fortes, igrejas fortes. Precisamos investir mais nas famílias. A família é um projeto de Deus para abençoar todos nós. Ela é a nossa base e nos permite vivenciar e experimentar sentimentos, respostas e apoios que não teríamos de forma tão espontânea em outros lugares. É na família que você sente tudo isso que está sendo dito aqui. Na família somos constituídos, protegidos, ensinados e preparados para os mais diversos desafios da vida. Ou pelo menos deveria ser na família. Porque às vezes o lar é um lar desestruturado como o de Davi e não fornece isso.
Cada um de nós é diferente. Então, não adianta querer que os filhos sejam todos iguais, se comportem da mesma maneira, que o marido se comporte como a esposa, que o pai se comporte como a mãe, porque cada um é diferente. Porém, algo merece o destaque. Todos somos frutos de história e valores que se formam no seio familiar. Então, nós vamos reproduzir coisas que nós aprendemos em nossa família. Algumas coisas nós podemos dizer, isso eu não vou fazer desse jeito. Por quê? Porque desse jeito está errado. Então eu vou seguir pelo caminho certo. É uma decisão nossa. Em nossas jornadas diárias, somos acompanhados por toda uma herança familiar que é refletida em pensamentos, capacidades e forma de ver o mundo e interagir com ele. Então nós trazemos isso, essa bagagem familiar, que em algum momento, confrontando com a palavra de Deus, a forma e a atitude que lá tinha, nós vamos dizer, isso não serve para a minha vida. Daí a necessidade de fortalecermos os nossos vínculos familiares e vivermos uma postura de edificação para com os nossos entes queridos. Deus não se agrada de rivalidade entre irmãos em Cristo, entre pessoas, seres humanos, independente de ser da igreja, não ser da igreja, né? Então você tem pessoas que não servem a Deus, então eu vou estar em rivalidade com ele. Não, claro que não, Deus não se agrada disso. Mas muito mais ainda em relação a filhos estarem contra pais, pais estarem contra filhos, marido contra esposa, esposa contra marido, né? Família, né? Irmão contra irmão, irmão contra parentes, enfim, pessoas uns contra os outros. Deus não se agrada disso, de maneira nenhuma. Conduzidos pelo Espírito Santo, devemos ter em mente que somos abençoados em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma família. Eles estão interligados, mas também usados por Deus para abençoarmos os que fazem parte desse núcleo tão precioso. Deus pode usar esse jovem dentro da sua própria casa. Vamos ver aqui? A família forma os primeiros valores e crenças do jovem, mas à medida que ele amadurece na fé, é chamado a discernir o que está ou não em conformidade com a palavra de Deus. Está em conformidade? Você vive isso. Não está em conformidade? Você não vive. Nem tudo que foi aprendido deve ser mantido, especialmente se contradiz os princípios bíblicos. Isso não significa se tornar um crítico amargo da família, mas buscar viver conforme a vontade de Deus, sem se conformar com os padrões errados. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este mundo. Conformar é tomar a forma, é seguir o mesmo padrão, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que renova o nosso entendimento? A palavra de Deus, sendo aplicada aos nossos corações. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, olha o benefício de uma mente transformada que não se conforma com o mundo. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o jovem, ele precisa entender o contexto da minha casa não está sendo muito bom algumas coisas. Isso aqui, eu não vou seguir. E ele vai se comportar na contramão disso e ainda vai orar pelo seu pai, vai orar pela sua mãe, independente de serem ou não serem cristãos. O jovem deve agir com equilíbrio, valorizando o que é bom e rejeitando com sabedoria o que precisa ser deixado. Exemplos bíblicos como o de Josias, que vem de um lar onde havia idolatria, mostram que é possível romper com heranças familiares negativas e iniciar uma nova história com Deus, segundo Crônicas, capítulo 34, versículos de 1 a 3. Então, Josias vinha de um lar idólatra, mas ele não seguiu a idolatria, muito pelo contrário, ele combateu a idolatria. Então, eu não posso usar como desculpa, mas meu pai fez isso comigo. É por isso que eu faço isso com meus filhos. Não, isso não é justificativo. O evangelho chegou até você. Ah, mas meu pai também servia a Deus, dizia que servia a Deus e fez isso. Tá bom, mas ele não entendeu. Ele não se deixou trabalhar pelo Senhor na vida dele, o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Então, seja você aquele que vai deixar o Espírito Santo trabalhar. Seja você. Não porque você é melhor, mas porque você decidiu seguir aquilo que Deus quer. Em Cristo, o passado é redimido e uma nova realidade se torna possível, marcada pela restauração e pela esperança. Eu quero dizer que essa aula serve para combater mágoas, amargura,
ira, revolta, frustração que talvez jovens estejam desenvolvendo por causa do lar que eles estão inseridos. Então essa aula vai trabalhar em cima disso, para mostrar para eles o seguinte: ainda que seus pais não estejam cumprindo o papel deles como deveriam, você não vai agir da mesma maneira, você não vai fazer do mesmo jeito, porque se você fizer do mesmo jeito, você vai sucumbir, você vai perecer. Então isso é desagradável a Deus. Entenda isso. Isso é importante falar aqui. Isso é desagradável a Deus. Então o jovem, ele precisa aprender sobre isso. 3. Uma família para a glória de Deus. Então, nós estamos vendo aqui a família de Davi, família nossa base, e agora a família para a glória de Deus. A família foi criada por Deus para a honra do seu nome, e aquele que segue as diretrizes divinas é alvo das promessas e bênçãos do Senhor. Então eu me coloco na posição que Deus quer e as bênçãos do Senhor me alcançam. No entanto, muitas são as ideologias que tentam enfraquecer a estrutura familiar e levar as pessoas a terem suas bases constituídas com outros valores em um esquecimento intencional de Deus, como crenças antropocêntricas, ou seja, voltadas para o homem, projetos políticos, busca pela autossatisfação, que é o narcisismo, o egocentrismo, entre outras. Ou seja, uma total inversão dos valores. Então a Bíblia ensina uma coisa, mas o mundo ensina algo totalmente contrário. E se nós não vigiarmos, porque vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo, começamos a nos comportar como o mundo se comporta. Ou seja, pessoas que não servem a Deus. Essas estratégias não terão êxito, pois todas as coisas foram criadas pelo Senhor e nele encontram real e pleno sentido de existir. É claro que não vão ter êxito desde que eu busque obedecer a Deus. Ao criar o homem e a mulher, Deus já havia projetado a família com o propósito de ser o núcleo de comunhão, não de desavença, não de divisão, bênçãos e ações em busca de fazer o bem e assim honrar e glorificar o seu nome. Então o que o comentarista está mostrando aqui? Deus criou a família com um propósito. Só que esse propósito tem sido distorcido dentro do sistema do mundo, sistema mundano, influenciado por Satanás, como nós outrora estávamos também influenciados por ele, como diz a carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então nós, como cristãos, não podemos seguir o caminho do mundo, ou seja, do sistema, a forma de comportamento de quem não serve a Deus. Precisamos andar com Deus como Enoque. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Vai chegar o momento que Deus vai nos tomar para si. Hoje nós estamos numa caminhada rumo à eternidade. Haverá um momento que Deus nos tomará para si. Mas para isso, eu e você precisamos andar com Deus. E andar com Deus significa viver em comunhão com Ele e obedecer a sua palavra. Para que possamos usufruir da bênção do Senhor sobre as nossas famílias, devemos nos sujeitar à sua palavra e seguir atentamente os seus desígnios. Está bem claro aqui. Eu preciso obedecer a palavra e seguir atentamente os seus desígnios. Os jovens cristãos devem ser bem preparados para enfrentar os ambientes educacionais, já que isso tudo é ensinado fora, tá? Onde muitas vezes a doutrinação ideológica disfarçada nas matérias a serem aprendidas. Você está lá tendo um professor de determinada matéria e ele está aproveitando o momento da aula para poder disseminar ideologias. Tudo que rejeita o padrão bíblico de família estabelecido por Deus ou da própria fé deve ser descartado de nossas crenças. Ou seja, você tem que abandonar aquilo. O jovem cristão, você está participando da aula, mas você não vai absorver aquilo. Aquilo você joga fora. O jovem cristão precisa identificar o que é certo biblicamente e o que é errado. E para isso ele tem que ser ensinado. E aí como é que eu vou identificar o que é certo e errado? Aprendendo a palavra. Mas aí tem pessoas que dizem, mas eu não estudo porque eu não entendo. Eu não sei por onde começar. Eu não tenho tempo. Então preste atenção. Curso online. Como
facilitar meu estudo da Bíblia? Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você tem aí como facilitar meu estudo da Bíblia. Um pequeno investimento que você vai fazer comparado a muitas outras coisas que nós usamos no nosso dia a dia e com certeza você vai ser edificado como muitas pessoas têm sido edificadas. Tópico 2. No casamento, uma só carne. Ponto 1. Como não conduzir o casamento. 2. Um casamento à luz da Bíblia. 3. Quem quer um bom casamento? Como não conduzir o casamento? Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Por outro lado, teve sua vida pessoal marcada por diversas atitudes questionáveis, como múltiplos casamentos e um adultério. O que pode explicar os muitos casamentos paralelos de Davi? Tá? Isso aqui não é o que pode justificar, é o que pode explicar, só para entendermos o porquê que ele fez isso, apesar da palavra de Deus não ensinar sobre isso. Primeiro, era comum os monarcas. Quem eram os monarcas? Os reis. Nos tempos antigos, terem muitas esposas para garantir a sucessão no trono. Então, para não faltar um descendente no trono, havia essa ideia de ter muitas esposas para ter alguém para reinar no lugar dele. Segundo, para estabelecer alianças políticas e econômicas e a ampliação da influência da família real. Salomão caiu nessa armadilha. Ele casou, tá? Ele teve vários casamentos. Entre os casamentos, casou com a filha de Faraó, da época dele. Então você vê que era uma questão que tinha a ver com aliança política. Terceiro, a manutenção de um costume da época em que os reis deveriam ter muitas esposas como símbolo de poder e riqueza. Então, quanto mais esposas, mais poder ele estava demonstrando, porque ele teria mais recursos, ele estava demonstrando que ele tinha recurso para sustentar tudo aquilo. Os múltiplos casamentos de Davi trouxeram consequências negativas. Entre elas, destacamos disputas internas e rivalidade entre as esposas e seus filhos. Então, tinha briga entre as esposas, tinha briga entre os filhos. Nós vemos isso na casa de Jacó.
entre a questão lá dos filhos. Os irmãos de José eram meios irmãos, porque, na verdade, o irmão de sangue de José mesmo, irmão mesmo de pai e mãe, era apenas Benjamim. O restante era filho do pai, mas não era filho da mesma mãe. Então tinha conflitos entre mulheres, tinha conflito entre filhos nesse caso. Então é um ambiente totalmente contrário àquilo que Deus quer. Totalmente contrário. Você vê a história de Penina e Ana. Penina e Ana, Eucana tinha 2 esposas. Acredita-se que Ana era a primeira esposa e por ela não dar filhos, em vez de Eucana orar ao Senhor, pedir ao Senhor que pudesse reverter, porque não ter filhos, principalmente dentro daquele contexto, era uma vergonha total, não só para a mulher, mas também para o homem nesse caso. Então ele vai e arruma uma segunda esposa. Provavelmente a primeira era Ana, a segunda era Penina. Só que aí Penina tem filhos, Ana não tem. Olha a rivalidade, a briga, o desentendimento que havia. Não da parte de Ana para Penina, mas da parte de Penina para Ana. Então é uma situação que não é o que Deus estabeleceu. Então vamos lá. Coisas negativas, disputa internas e rivalidade entre as esposas e filhos, sofrimento emocional das esposas ao se sentirem negligenciadas e desvalorizadas em função das outras. Então tinha uma competição, na casa de Jacó tinha uma competição. A naturalização da infidelidade conjugal, como aconteceu no caso de Batseba. Por quê? Ele traiu, aí quando Urias morre, nesse caso, que na verdade é morto, e ele está por trás daquele homicídio, aí o que ele faz? Ele vai lá e pega Batseba para ser mulher dele, esposa dele. Além de suas tristes consequências, intolerância frente às diferenças, como no caso de Mical. Mical se tornou uma mulher tão amargurada, e nós já estudamos isso numa lição anterior. Mical se tornou uma mulher tão amargurada que ela começou até a condenar Davi naquilo que ele estava fazendo para Deus. Mas parte dessa amargura era culpa de Davi. Embora fosse um costume da época, muitos séculos antes, Deus já havia alertado que não era bom que o rei ter muitas esposas. Então, não importa o costume, não importa o que o mundo aprova, importa o que a palavra de Deus diz. Ah, não, mas acontece que está sendo normal. Traição é normal. Se quiser ter aí vários casos, entendeu? E tem situações onde as mulheres sabem que ele tem outras mulheres e elas não ligam, apesar de não viverem todos numa mesma casa, mas não liga. Desde que ele traga comida para dentro de casa, traga o sustento, entendeu? Não deixe faltar nada. Se ele tem lá os casos dele na rua, é problema dele. Existem situações assim. Agora, para pensar o povo de Deus seguindo esse caminho. Olha o problema. Quantos filhos que vão nascendo desses relacionamentos que ficam frustrados, amargurados, revoltados e tudo mais. Entram para vidas terríveis por causa de revolta. Se você for fazer uma pesquisa na vida de pessoas que estão na prostituição, nas drogas, também trabalhando na questão de entregar as drogas e por aí vai, você vai descobrir que eles vêm, a maior parte deles, vem de famílias totalmente desestruturadas. Desestruturadas. Então, em nome de Jesus, nós como cristãos não podemos seguir esse padrão. Pastor, mas o senhor está falando isso para justificar as atitudes dele? Não. Eu estou mostrando o que pode levar uma pessoa a estar da forma que ela está. Então, às vezes, a gente está condenando as atitudes delas no presente, mas não sabemos que isso é uma construção de anos. Então, você não vai conseguir mudar isso apenas em dizer assim, olha só, larga isso aí, que isso aí não é para você. Porque existe todo um contexto por trás disso que precisa ser tratado. E o Senhor pode mudar essa situação, mas nós temos que levar isso em consideração. Eu não posso acreditar que uma pessoa um belo dia acordou e disse, hoje eu vou viver na vida da prostituição. Não, eu vou passar a ser viciado em drogas. Não existe isso, irmãos. Isso é uma construção que veio acontecendo na vida da pessoa até ela chegar a esse ponto. Isso não é assim, não. Nós temos que ter um pouquinho de entendimento, certo? Embora fosse um costume da época, muitos séculos antes, Deus já havia alertado que não era bom o rei ter muitas esposas. Tal orientação alcançava a todos, porém no Antigo Testamento
havia certa tolerância na sociedade, não a tolerância de Deus, tá? Sociedade a esse tipo de união. Para eles era comum. Existem até países nos dias de hoje que o homem tem... No Brasil não é permitido a poligamia, no sentido do homem estar casado com várias mulheres. Mas existem países que é permitido, mas só porque é permitido a palavra de Deus não permite. Vamos fazer aqui, vamos conjecturar. A situação do nosso país vai aí numa situação muito triste, mas nós não podemos deixar de orar e clamar e acreditar que Deus tem poder de mudar situações. Ah, mas a Bíblia diz que as coisas vão piorando. Tá, mas isso não quer dizer que eu não posso orar para que o Senhor possa mover a mão dele. Senão Paulo não mandava orar pelas autoridades para que tivéssemos dias, eles tivessem naquele tempo e nós também, dias calmos. Paulo falou sobre isso. Então digamos que amanhã seja aprovada no nosso país e seja permitido que o homem, o casamento, se case com mais de uma mulher ou com mais de um homem. Ah, não, está permitido pela lei dos homens, mas não pela lei de Deus. Não importa a lei dos homens, importa a lei de Deus, certo? Já no Novo Testamento, a monogamia, um só cônjuge, tá? Um homem com uma mulher com um homem. Foi estabelecida como padrão ideal para o casamento, Mateus 19, 4-6. É um cônjuge, não é 2, não é 3, não é 5. Ah, mas no Antigo Testamento era algo praticado, mas não era Deus que estabeleceu e não era algo da vontade de Deus. Embora a poligamia não seja a prática comum hoje, pessoas que se divorciam ou que se casam novamente também devem prestar atenção à rivalidade entre filhos. Por quê? Porque às vezes ela vem para um novo casamento, mas ela tem filhos. Às vezes não só de divórcio, pode ser também, essa questão aqui deixou claro, quando ele coloca aqui, embora a poligamia não seja a prática como hoje, pessoas que se divorciam ou que se casam novamente, ou seja, viúvas, às vezes trazem filhos. E às vezes são viúvos que ficaram viúvos novos. Então, tem filhos. E aí vai fazer um novo casamento, aí o que vai acontecer? Vai juntar os filhos que ele tinha ou que ela tinha com os filhos que vão ser gerados daquele novo relacionamento, daquele novo casamento. Então tem que tomar cuidado para que não tenha a questão de preferência de filhos, porque senão vai ter o quê? Rivalidade. Brigas. E muito mais. Tem brigas entre irmãos que são filhos do mesmo pai e mãe, imagine, quando não é filho do mesmo pai ou da mesma mãe. O jovem cristão é levado a compreender que, embora ele não tenha controle sobre as escolhas e comportamento de seus pais, pode discernir à luz da palavra os efeitos negativos causados por decisões desalinhadas da vontade de Deus dentro do lar. Então ele pode detectar, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, isso aqui eu não vou viver. Isso desperta para a importância de não repetir os mesmos erros e buscar, desde já, edificar sua vida sobre princípios bíblicos sólidos. Meu pai viveu assim, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, mas eu não vou viver assim. Isso não é para mim, a palavra de Deus não me diz que eu não devo viver desse jeito. Ao invés de se conformar com o caos familiar, ele deve permitir que Deus o molde para, o tempo certo, construir um casamento e uma família guiados pelos valores do reino. Então, Deus entra na nossa vida para nos tornar diferentes. Às vezes o jovem vem de um lar onde o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, mas ele decide, eu não vou ser alcoólatra. Ele está em Cristo, não quero ser alcoólatra. Você está entendendo? Então é uma decisão. E é claro que dependemos da graça de Deus, precisamos de força do Senhor, mas vamos em frente. 2. Um casamento à luz da Bíblia. O que é um casamento à luz da Bíblia? Casamento é fruto da vontade do Senhor para com as nossas vidas. Ao criar um homem, encontramos pela primeira vez a expressão não é bom. Gênesis 2,18. Referindo-se ao fato de o homem estar só. A solidão não combina com o ser humano. Somos sociais e em nossos relacionamentos celebramos os propósitos de Deus para com as nossas vidas. Diante dessa constatação, o Senhor fez para o homem uma auxiliadora idônea para o complementar e ser com ele uma só carne. Gênesis 22:24. Note bem, note bem, uma só carne, nem inferior, nem superior, mas sim semelhante em uma união perfeita ao ponto de tornarem-se um. Mateus 19:6. Jesus ensinou que o casamento é uma instituição divina onde homem e mulher não seriam mais dois, mas sim uma só carne em uma união indissolúvel. O casamento é algo tão significativo, chegando ao ponto de ser o padrão escolhido por Deus para ilustrar a relação entre Jesus Cristo e a igreja. Então, quem idealizou o casamento? Deus.
O casamento é uma instituição de quem? De Deus. O jovem cristão deve saber que o casamento é uma instituição divina, mas viver solteiro, desde que em obediência à palavra e sem envolvimento em aventuras amorosas, não é pecado em sinal e nem sinal de fracasso. Existem pessoas que decidiram viver só. Não há nenhum problema em relação a isso. Quando ele falou ali, o ser humano não foi feito para viver em solidão, tá, ele vai ter convívio social, mas não dentro de um casamento. Ele decidiu que não quer casar, mas também não pode viver em aventuras amorosas. Não vai casar? Tudo bem. Mas aí ele decidiu. Eu conheço pessoas que decidiram e continuam lá, solteiras, não se casaram e não vão se casar, sem problema nenhum. Não há nenhum pecado quanto a isso. A Bíblia, inclusive, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, inclusive, fala sobre isso. Não há pecado. Errado é obrigar a pessoa a não se casar. Não, você não vai se casar. E ela faz isso por uma obrigação. Aí não, aí é errado. Mas se ela decidiu por sua própria livre escolha a não querer se casar, não há nenhum problema em relação a isso. Mas não pode viver aventuras amorosas. Ou viver na prática de coisas que ela mesma venha se satisfazer a nível dos seus desejos sexuais, sendo que ela escolheu ficar sozinha. Ninguém vai casar por causa apenas da vida sexual, porque se casar apenas por causa da vida sexual vai ter problemas seríssimos. Porém, quem está determinado a querer ficar sozinho precisa entender que vai ter que romper com tudo isso, em nome de Jesus. A verdadeira plenitude está em Deus, não em um cônjuge. É por isso que nós temos que ter cuidado quando é dito que Deus fez uma mulher para completar o homem, porque nós temos que entender o que seria esse completar, porque senão fica parecendo que um ser humano sozinho é incompleto. Não, não é incompleto. Não é incompleto. Não é incompleto por quê? Porque a questão de sermos completos está em Deus. Agora, é claro que para cumprir o propósito de crescer e multiplicar, ou crescer e frutificar, é preciso que sejam dois. Um homem e uma mulher. Para cumprir esse propósito, é verdade, precisam ser dois. Mas se alguém escolheu viver a sua vida só, não existe nenhum problema, não existe nenhum pecado. O que não poderia acontecer era todos escolherem viver só. Porque aí, na verdade, não haveria todos. Porque se o primeiro casal escolhesse, né, começar, aí o primeiro filho que houvesse, não, eu não quero casar. Aí tem mais um filho, também não quero casar. Aí também, então não haveria humanidade. Então, para cumprir o propósito de crescer e multiplicar, é preciso que haja casamentos. Mas existem aqueles que decidem, e isso é uma parcela muito pequena em relação à população em si, que decide, não, eu desejo não casar. Agora, isso não pode ser ensinado como ideologia. Não se case. Não. É a pessoa que se decidiu por si, e não por uma ideologia que vai lá e doutrina dizendo, você não vai se casar, ou você não vai ter filhos, e aí por aí vai. Não é por esse caminho. E aí, voltando aqui, a verdadeira plenitude está em Deus e não em um cônjuge. Entrar no casamento por carência ou dependência emocional leva à frustração. Tem meninas que estão passando por dificuldade dentro de casa e aí ela tá tão carente que ela quer casar. Só que às vezes ela casa por carência e ela acaba encontrando outro problema. Porque a pessoa com quem ela se casa, às vezes não está pronta para poder suprir aquilo, até porque a pessoa não vai conseguir suprir a carência dela, porque essa carência não é carência de casamento. Não é a necessidade de casamento, era a necessidade de amor de pai e de mãe. Então, sempre vai haver ali uma lacuna, algo faltando. Por isso, o tempo de solteiro deve ser aproveitado para amadurecimento espiritual e emocional. Quem está solteiro, vivendo o tempo de solteiro, o momento de solteiro, os anos de solteiro, deve aproveitar isso muito bem, a nível de se sentir satisfeito em Deus, completo em Deus, até chegar o momento do casamento. O jovem tem que aprender isso. Não, eu para ser feliz, eu preciso de um casamento. Não existe isso, não. Para ser feliz, você precisa de relacionamento com Deus. Eu preciso de relacionamento com Deus. Quando eu digo que para ser feliz eu preciso de um casamento, é porque tem uma carência escondida. E essa carência muitas vezes vem lá da sua casa. Falta de pai, falta de amor de mãe. Muitas vezes. Pode ter sido falta de amor de pai ou falta de amor de mãe. Um relacionamento que não era um bom relacionamento. E, pastor, mas como? Falta de amor de mãe. Pode acontecer. Às vezes essa mãe veio de um lar desajustado, aonde ela vem com uma carência muito grande. Aí ela se casou.
E aí ela vive o tempo todo mendigando amor daquela pessoa que ela se casou, que é seu pai. Que é seu pai. Ou então, ela já tá num novo relacionamento que não é nem com seu pai mais. É uma outra pessoa. E ela dá toda a atenção pro relacionamento, mas não dá atenção pra você que é filho. Por quê? Porque ela tem uma carência. Não tem a ver com não te amar. Isso aqui é uma coisa, é por isso que tem que ter palestras, irmão. Não tem a ver com não amar o filho. Tem a ver que o foco dela é suprir uma carência que ficou aberta lá atrás na vida dela. Então, ensinar sobre isso é muito importante. Porque às vezes o filho começa a constatar que o problema não é ele. O problema não é ela. O problema é que a mãe ou o pai já vieram com uma carência lá atrás. E aí eles ficam focando só na carência, suprir a carência, e esquece que hoje são pai, que é mãe, que tem que dar atenção para os filhos. E com isso, vai sendo destruída aquela família. Entrar no casamento por carência ou dependência emocional leva à frustração. Por isso, o tempo de solteiro deve ser aproveitado, como foi dito aqui, tá? Para o amadurecimento espiritual e emocional, tratando possíveis feridas com apoio pastoral. Por isso que tem que ter pastores preparados para identificar essas carências. E, se necessário, ajuda profissional, psicanalista e psicólogo. Ou psicanalista, irmã, e psicóloga. 3. Quem quer um bom casamento? Acredito que todos que querem casar, querem um bom, e que estão casados querem um bom casamento. Todos desejam um casamento feliz, não é mesmo? Se casou, certamente se espera isso. Principalmente para quem serve ao Senhor, porque tem gente que casa por interesse. Aí é uma outra situação. E essa é a vontade do Senhor para todos nós. No entanto, precisamos entender os princípios bíblicos para um casamento e permitir que Deus possa estar sempre presente em nossas famílias. Afinal, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eclesiastes 4:12. Também eles usam a imagem do triângulo, né? Uma parte, outra parte e na base o próprio Deus. Para que o casamento alcance sucesso, é necessário seguir alguns princípios básicos. É muito comum as pessoas terem em mente o seguinte: Deus tem alguém preparado para mim. Essa palavra preparado não é uma questão de uma escolha direta. Quem escolhe é você. Quando Abraão viu que Isaac estava na idade de casar, ele mandou buscar uma esposa entre a sua família. Entre a sua família. Mas não é que Deus determinou uma pessoa exclusivamente, que só existe uma pessoa em toda a terra para você. Isso não é verdade. Que se fosse verdade, uma pessoa que ficasse viúva não podia se casar nunca mais, sendo cristã. E Paulo diz que quem é viúvo pode se casar novamente, sem problema nenhum. Tá entendendo? Então não existe esse negócio. A escolha da pessoa é sua. Só que você deve escolher através de princípios bíblicos. É isso que tem que ser ensinado para os nossos jovens. É por isso que jovens também têm que ter palestra sobre o que é casamento. Mas ele não tá na idade de se casar ainda. Mas ele tem que aprender. Porque só assim vai ter gente que vai falar assim: eu namorar agora pra quê? Primeiro que eu não quero me casar. Cristão namora para casar. E eu agora não quero me casar. Então, aquilo sai da cabeça da jovem. Aquilo sai da cabeça do rapaz. Eles vão focar mais naquilo que é necessário naquele momento. Depois, eles vão focar na questão de um casamento. A gente está vendo gente aí com adolescentes com 13 anos, 14 anos, eu estou falando no meio cristão. Se eu for falar de quem não é cristão, não tem nem como, né? Mas de quem é cristão, querendo namorar. Se o cristão namora para casar, não para ficar experimentando, mas para casar. Como é que alguém com 13 anos vai começar a namorar? 14 anos vai namorar? 15 anos vai namorar? Vai casar quanto? Quantos anos vai levar para casar? Vão pecar. Então eles têm que ser ensinados. Mas por que eles querem namorar? Porque o mundo namora cedo. Então eles precisam ser ensinados. Não é só não pode. Tem que dizer por que não. Não, mas eu fui criado assim, pastor Mário Luna. Minha mãe dizia não pode e eu tinha que ficar calado, porque senão eu apanhava. Ei, isso funcionava lá atrás. Hoje não funciona mais. Isso não funciona mais. Não é assim que funciona. Até porque um adolescente, a forma de corrigir ele não é batendo. Mas eu apanhei. Eu também. Eu também apanhei. Mas não é porque eu apanhei que eu vou fazer a mesma coisa, porque não funciona mais. Tem coisas que deixam de funcionar. Isso não funciona. Eu tenho aqui
Deixa eu ver se eu vejo aqui, ó. Dá até para pegar aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui, ó. Psicologia Pastoral do pastor Jamiel de Oliveira Lopes. Esse livro é um livraço, mas isso aqui é mais para quem tem o lado que gosta também da parte de estudar psicologia, que é o meu caso, certo? Então, é claro que aqui não é a psicologia, aqui é psicologia pastoral. Ele fala aqui no livro, não se corrige adolescente com batendo. Adolescente se corrige, jovem se corrige com restrição. Não vai ter isso, não vai fazer aquilo. E dizer por quê. Agora não é dizer não pode, acabou. Então vamos ver os princípios. Uma aliança e uma união dissolúvel. Entender que casamento é para toda a vida. É claro que acontecem casos que, infelizmente, por N motivos que eu não vou entrar aqui, que não é o assunto da aula, às vezes ele não vai até por toda a vida. Mas a ideia bíblica é até o fim. Uma fidelidade recíproca na saúde, na doença, na felicidade e na adversidade. O que isso significa? Eu não posso abandonar minha esposa porque ela ficou doente. A minha esposa não pode me abandonar porque eu fico doente. Não, porque a situação financeira está difícil. De maneira nenhuma. É um casamento. Uma busca de um amor incondicional, promovendo o respeito mútuo, a comunicação e a compreensão. Então precisa haver isso aqui, um amor incondicional. E o amor é incondicional, ele não é baseado no que eu recebo. Eu apenas faço, porque a Bíblia diz isso. É só ler 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7. Certo? A comunicação, a compreensão, o companheirismo, o compromisso, o perdão, tudo isso tem que estar dentro do casamento. Uma crescente intimidade física, tem que ter isso, uma construção emocional, conhecer a sua esposa, o seu esposo, espiritual e intelectual. Uma espiritualidade sadia vivida a dois. Jovem, o casamento segundo a Bíblia é uma aliança sagrada e não apenas um contrato social. Ele exige compromisso, entrega e amor contínuo. Sem fidelidade, respeito, perdão e comunhão espiritual, o relacionamento se fragiliza diante das dificuldades e se não houver correção de rota, ele acaba. O casamento acaba. Aí alguém diz assim, o amor acabou. O amor acabou porque alguém decidiu não amar mais. Porque o amor não é um sentimento apenas que a gente fica esperando. Vem amor, vem. Não, amor é uma decisão, é mandamento. Deus não pode falar para nós fazermos uma coisa que não depende de nós. Nós não controlamos sentimento, mas nós controlamos decisão. Eu quero, eu não quero. Se eu quero continuar amando, eu vou fazer coisas que alimentem esse amor. Se eu não quero mais amar, eu abro mão de fazer. Então, quando alguém diz o amor acabou, é porque a pessoa decidiu, por causa do contexto que ela está vivendo, não amar mais. É ela que decide. O sucesso conjugal é fruto de atitudes diárias que refletem o amor de Cristo pela igreja. Promovendo atitude diária, promovendo harmonia, crescimento mútuo e estabilidade emocional e espiritual no lar. Então é uma construção, não é uma coisa que você compra pronta. Você tem que construir, é do zero, e tem que ter manutenção. Mesmo alguém que constrói uma casa do zero precisa fazer manutenção na casa, porque se não fizer manutenção vai ficar tudo caindo aos pedaços. Mesmo que falte algo em seu exemplo familiar, e aí falando para os jovens, prepare-se para seguir os fundamentos bíblicos para um bom casamento. Talvez você ache que o casamento do seu pai e da sua mãe não é um modelo a ser seguido. Mas você vai seguir os princípios da palavra de Deus para que alguém olhe para o seu casamento e você também olhe para o seu casamento e diga, é para a glória de Deus. Vale destacar que no casamento o homem e a mulher deixam de ser filhos para se tornarem marido e esposa. Os pais e sogros continuam conectados, mas em uma relação ressignificada como conselheiros e apoiadores, mantendo um distanciamento saudável. O jovem ao casar deve entender que não pode viver constantemente na casa dos pais, nem fugir para lá diante dos problemas, que é muito comum. Mal casou, tá tendo um problema, vai para a casa dos pais. Ou então, mesmo sem problema, só vive na casa dos pais. Aí o marido foi trabalhar, volta para casa, não tem comida pronta. Cadê? Tô na casa dos pais. Não pode ser assim. Ou também o próprio rapaz vive só na casa dos pais. É necessário aprender a resolver as dificuldades dentro do próprio lar.
E os pais, quando são pais estruturados, quando o filho bate na casa dele, fala, volta pra sua casa. Vai aprender a resolver o problema lá. Ó, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Agora vai pra casa. Mas não, meu filhinho, ai, fica aqui, tá sofrendo. Essa menina tá fazendo você sofrer, meu filhinho. Isso! Cria um rapaz fragilizado, um rapaz sem compromisso, um rapaz que corre pra saia da mamãe o tempo todo e não aprende a ser homem. É porque essa aula é para jovens, não é para adultos. Porque se fosse para adultos, eu poderia falar o seguinte: tem muito jovem aí, rapaz e moça, que são como são porque parte dessas situações vem da criação dos pais. O pai e a mãe que não ensinaram esse filho ou essa filha que um dia eles também têm que ter um compromisso, teriam que assumir um compromisso. Aí o que acontece? Cria filhos como se a vida fosse uma vida que eles não tivessem compromisso com nada. E aí, quando assume uma família, tem a menina que não sabe lavar, não sabe passar, não sabe cozinhar. E onde a gente aprende isso? Em casa, quando é filho. O rapaz que não tem compromisso com o trabalho, não gosta de fazer nada. Ah, não, mas é o meu filhinho, ele é homem, eu não vou botar ele para poder arrumar uma casa. Ah, irmãos, minha mãe me ensinou, eu aprendi a varrer casa, a encerar casa, a lavar roupa. Aprendi depois, também quis aprender a passar roupa, lavar a louça. Eu sei fazer de tudo. Tem gente aí querendo se casar. Eu quero me casar porque eu quero uma mulher para poder lavar, passar e cozinhar para mim. Porque ele não sabe lavar, passar e cozinhar. Então ele não quer esposa, ele quer uma empregada. É claro que isso faz papel da esposa. Tá dentro do papel de uma esposa. Mas um homem não pode querer se casar só por causa disso. Isso é errado. Porque senão ela vai se sentir uma empregada dentro de casa o tempo inteiro. Da mesma maneira, a esposa precisa de um homem responsável. Não quer trabalhar, quer ficar jogando o tempo todo, sem compromisso, andando. Tá bom, tem lá. Quem não serve a Deus tem o seu momento, ou também quem serve a Deus tem um momento lá que sai, o seu lazer. Às vezes vai lá jogar uma bola. Tem gente que não gosta de jogar bola, mas tem gente que gosta de jogar bola. Tudo bem. Sem nenhum problema, mas não passa a tarde toda sem compromisso, domingo não tem hora para almoçar e não quer saber, outro dia qualquer da semana, enfim, pode ser assim? Não pode. Não pode. Então entenda aqui, ó, é necessário aprender a resolver as dificuldades dentro do próprio lar. Pais e sogros continuam presentes como conselheiros e apoiadores, eles não são descartados. O rapaz não pode querer que a filha abandone sua família, a moça não pode querer que o rapaz abandone sua família. De maneira nenhuma. Pais e sogros continuam presentes como conselheiros e apoiadores, mas precisam respeitar os limites da nova família, evitando interferir na autonomia do casal. E aqui deixa eu falar uma coisa, já que é aula de jovem, ensine para o jovem o seguinte: quando se casar, não fica falando mal da sua esposa ou do seu esposo para os seus pais, não. Porque seus pais vão tomar a versão dele ou dela. E aí, quando você quiser visitar seus pais, quando você for com a sua esposa ou com o seu marido, vai ser um ambiente hostil. Então, para de falar mal do seu cônjuge. Aprenda a não falar mal. Eu sei que o jovem ainda não é casado, mas quando se casar, já aprenda. Porque se fizer isso, é você que está construindo algo ruim. E aí, eu vou aproveitar aqui e vou deixar uma recomendação. Você que está assistindo a aula, você pode assistir. E você também que é professor, você pode repassar, se quiser, tá bom? Esse vídeo para aqueles jovens que já estão numa idade pensando, né? Às vezes até já estão começando a namorar e tudo. Você pode até passar esse vídeo, né? Pensando em começar, não começar a namorar, mas pensando, né? Já tá numa idade ali pensando em começar a namorar. Você pode passar esse vídeo aqui que vai ajudar, que é uma live nossa, minha e da minha esposa. Essa live aí tem um tempo que foi gravada, tá? 3 anos que foi gravada, então foi gravada no ano de 2022, se não me falha a memória, talvez, tá? E aí a live foi uma live do Dia dos Namorados, e o tema é: quero me casar. Quero me casar, como identificar a pessoa certa? Então, serve para jovem, serve para solteiro que ainda não se casou, pessoas que querem se casar, que às vezes já passou da idade jovem, mas quer se casar. Então, tá aí. Aí, pastor, mas como é que eu faço para poder compartilhar? É só você vir aqui, tá? E clicar.
em compartilhar. Tá aqui, ó, compartilhar. Pastor, mas onde vai ficar? No final, nos vídeos de recomendação eu vou deixar dessa aula e vou deixar na descrição do vídeo também, tá? 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor. Como pai, um bom rei, consequências de uma paternidade disfuncional. Como pai, um bom rei. A chegada dos filhos é, sem dúvida, o acontecimento mais aguardado e precioso na vida de um casal. E Davi foi privilegiado com uma casa cheia de filhos, apesar que era filho de várias esposas, tá? Então, esse privilegiado aqui, ele tem prós e contras. Era uma bela oportunidade de se dedicar a uma paternidade plena, em que seus filhos pudessem aprender aos pés de um homem mais célebre da história. Então, eles tinham um Davi em casa, que era muito bom fora, mas dentro. Porém, Davi escolheu ter outras prioridades e passou por dificuldades em lidar com a correta educação de seus filhos. Diante deles, foi ausente. Tem a referência. Pouco dialogou. Não impôs limites. Não supria necessidades naturais. E os mimou com muitos privilégios. Esse mimar aqui, por isso que eu falo, tem a ver muito com o pai, com o marido. Tem pouco a ver esse texto aqui com o filho em si. E é por isso que tive que fazer a aplicação para os jovens. Caso contrário, seria uma lição que falaria só para marido e pai. Marido e pai, marido e pai. Cadê a aplicação para o jovem? Jovem, mesmo que em sua família você esteja enfrentando problemas com ausência afetiva, falta de diálogo e limite, não permita que isso gere revolta ou desejo de vingança contra seus pais. Tem jovem que fica tão revoltado que sai de casa e vai para uma vida errada. É verdade. É verdade. Reagir assim apenas perpetua a dor e o caos. O jovem vai se autodestruir porque o pai ou a mãe deixou de cumprir alguma coisa. Use essa realidade para romper ciclos negativos e construir algo melhor. Seja a mudança que sua família precisa. Ah, minha família precisa de mudança. Começa por você. Oferecendo o que lhe faltou, aprendendo a educar e amar seus futuros filhos com dedicação. Assim você honra a Deus e traz restauração e transformação à sua história familiar. É claro que eu reconheço que essa aula aqui, para quem está assistindo, principalmente quem é professor, na maior parte são tudo professores casados. Então a lição está batendo muito na gente. Como nos comportarmos dentro de casa com nossos filhos. Mas quando você chega em sala de aula que vai dar aula, porque a maior parte dos jovens, a maior parte, pode ser até que em algum lugar já tem algum jovem que já é casado, mas a maior parte dos jovens são solteiros, tem que haver uma aplicação diretamente para o jovem. 2. Consequências de uma paternidade disfuncional. O que acontece em um lar que não está funcionando como deveria funcionar? Tudo na vida tem que ter um bom funcionamento. Se não está funcionando, vai dar problema. A mesma coisa é um lar. Se o pai não cumpre o papel dele, se a mãe não cumpre o papel dela, se o marido não cumpre o papel dele, se a esposa não cumpre o papel dela, se o filho não cumpre o papel dele, também vai ter problema. A partir dessa postura, tristes eventos se sucederam, trazendo muita tristeza e frustração. Olha o que aconteceu no lar de Davi. O incesto e a violência de Aminon com Tamar. Foi incesto, foi um ato sexual forçado, tudo. Aminon forçou sua irmã. Irmão com irmão, mas não foi só questão de irmão com irmão. Ainda foi além. Porque tem casos que havia um consenso. A irmã aceitou ter o momento com o irmão. Mas aqui não tem isso, não. Aqui não houve aceitação de Tamar, não. Aminon forçou. Então isso aqui entrou, inclusive, até em crime para os nossos dias. Deu alguma coisa? Não deu nada para ele. A vingança de Abisalom matando Aminon. Olha só, já que o pai não corrige o filho, o que o irmão, meio-irmão fez? Ah, tu pegou, violentou minha irmã, tu vai morrer. Aí Abisalom vai lá e mata o irmão, o meio-irmão. Se o pai houvesse corrigido Aminon, será que teria acontecido isso? É um caso que nós devemos pensar. Não, pastor, mas calma aí. Deus já havia dito para Davi, por causa do adultério, por causa do homicídio de Urias, certo? O adultério com Batseba e o homicídio de Urias, que a espada não se apartaria da sua casa.
Então, Davi tinha que entender o seguinte, tudo que acontecesse, Davi tinha que aceitar e ficar na dele, porque era a espada de Deus. Ei, que é isso? Como assim? Que fatalismo é esse? De maneira nenhuma. Deus disse que ia trazer espada, disse, mas isso não justifica Davi ficar calado e omisso o tempo inteiro. O irmão vai lá e violenta a sua própria irmã e Davi não fala nada. O outro filho vai lá e mata o seu irmão, que é filho de Davi, e Davi não faz nada. Nada. O golpe de estado realizado por Absalão, sabe o que Davi faz? Foge. Ei, a espada de Deus não vai se apartar da minha casa, eu vou fugir. Não, tem que botar ordem na casa. Isso não começou com um golpe, não. Sabe como é que isso começou? Absalão lá no lugar estratégico. O povo vinha para poder tentar falar com o rei e Absalão tá lá. Ah, quem dera se eu fosse rei. Vocês não iam passar por tudo isso que vocês estão passando. Vocês vão me dizer que um rei, hoje dentro da igreja, o pastor fica sabendo de tudo que está acontecendo, que tem sempre alguém para levar para ele. Você acha que um rei não sabia que o seu próprio filho estava tentando roubar o coração do povo para ser rei no lugar dele? E o próprio Davi já sabia que não seria Absalão o seu sucessor, e sim Salomão? Irmãos, a tentativa de golpe de Adonias e ainda a condenação de morte de Adonias ordenado por Salomão, seu irmão. Ainda faltou a morte do próprio Absalão também. Foi assassinado por causa da sua própria conduta. Olha quanta consequência por causa de um lar desestruturado. E isso tudo começou com quem? Com o pai. Eles são responsáveis pelos seus atos? São. Mas tudo começou por causa da forma do pai se conduzir dentro de casa. Então tudo pode começar por causa da forma de um pai e de uma mãe se conduzir. Isso não justifica o filho dizer é culpa tua, mãe. Não, de maneira nenhuma. Mas o pai e a mãe acabam sendo responsáveis por aquilo que eles estão deixando de fazer, que chama-se pecado de omissão. Mas Davi também teve acertos como pai. Teve. Mesmo ausente, amava muito seus filhos. Um amor sem presença, mas era um amor. Até que ponto? E sofria diante dos infortúnios e tragédias que se abatiam sobre eles. Tragédias e infortúnios que parte delas era consequência da falta de liderança de Davi como pai. Então ele sofria por causa de uma coisa que, de certa maneira, ele causou. Isso quer dizer que Davi tem que ser crucificado e apontado e não tem mais jeito para ele? Claro que não, irmãos. Claro que não. Mas é estranho uma pessoa sofrer por causa de uma coisa que ela contribuiu para poder fazer e se colocar no lugar de eu tô sofrendo. Quando Absalão morreu, ele ficou chorando. Veio um dos seus comandantes e disse, ei, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Ele se levantou para poder tentar tirar o reino de você, o povo ficou aí sofrendo e agora tu tá chorando por causa do seu filho? Acaba com o choro. Para nós que lemos isso, meu Deus, que insensibilidade, mas não era insensibilidade. Por quê? Porque se Absalão fez o que fez, foi porque ele, Davi, permitiu aquilo acontecer. Por isso que eu disse que essa aula é uma aula que, a princípio, está voltada para o pai e para o marido. Então, falar disso aqui para um pai e para um marido é importante. Ei, deixa de ser omisso dentro da sua casa. Aplique a correção. Agora, tem gente que quer aplicar a correção quando o filho está com 15, 16, 17 anos. Correção é para aplicar quando o filho está lá. 3, 4, 5, 6, 7, continua. Aí quer ensinar depois que ele já está adolescente, depois que já está jovem, fica muito difícil. Quer dar uma de pai agora? Agora é complicado. Não desiste, mas vai ser mais difícil. Certo? Vai ser mais difícil. Deixou um grande exemplo a ser seguido enquanto servo de Deus e os ensinamentos que não passou pessoalmente compilou em seus salmos e músicas. O comentarista aqui foi bastante amigável. Foi uma referência sendo considerado o maior rei da história de Israel. Eu digo assim, foi bastante amigável por quê?
Porque se eu pegar o exemplo de Davi e sair aplicando isso aqui nessa parte que ele colocou, fica parecendo o seguinte: não importa, se o pai não cumpriu o compromisso dele, mas assim, ele não deixou fazendo, mas ele deixou uma boa história. Aí eu acabo alimentando gente para fazer a mesma coisa. As falhas do pai Davi foram grandes. Porém, com o passar dos anos, seus filhos já podiam fazer suas escolhas e assim seguir bons caminhos. Ei, para tudo! Para tudo! Então, eu posso errar como pai o tempo todo, não importa. Quando meus filhos crescerem, eles vão fazer as coisas. Agora as escolhas são com eles. Não é isso que o comentarista está falando, mas dá para... O texto me permite entrar por esse caminho. Não é isso que deve ser feito. Eu, como pai, tenho que cumprir meu papel agora. As consequências de uma paternidade disfuncional foram uma realidade na família de Davi. Contudo, o jovem cristão, mesmo vindo de um lar assim, deve escolher seguir o caminho que agrada a Deus, sem usar o fracasso do pai ou da mãe como justificativa para ter condutas reprovadas. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é da esposa, a culpa é de não sei quem. Para de culpar os outros. Assume. Faz diferente. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online Lições Jovens? É muito fácil. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Basta que você venha na descrição e uma vez que você venha na descrição, você precisa descer a tela, certo? E vir aqui na palavra mais para abrir a descrição completamente. E aí nós temos alguns links aqui, o meu curso, o e-book, o Perdão Entre Casais, também o meu canal no Telegram, mas você vai vir aqui em plano, lições bíblicas CPAD jovens, e você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai abrir uma tela aonde você tem aí o plano Plus e também o plano básico. Você pode assinar tanto um quanto o outro e você vai ter aí as opções da assinatura mensal, trimestral e semestral. Quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Talvez você pergunte qual é a diferença do plano Plus para o plano básico. Nos dois, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir, fazer suas anotações, para você ministrar na sua aula. Às vezes na sua igreja não tem um data show, mas você pode ter o comentário em PDF para poder aí basear a sua aula. Todos os dois planos têm um comentário em PDF. Porém, no plano básico, o slide, como aparece na tela durante as aulas aqui na EBD Comentado Online, ele é em PDF. Ele não pode ser editado. No plano básico, não há edição de slide. Ele é um slide não editável, mas você tem como ministrar a aula com ele. Agora, se você optar pelo plano Plus, nesse caso, então você pode colocar slide, tirar slide, modificar o que está escrito, fica a seu critério. Você escolhe qual plano você quer, se é mensal, trimestral ou semestral, se é o Plus ou se é o básico. Eu digo a você que o plano Plus, ele é um plano melhor porque te dá uma flexibilidade melhor de você organizar o seu material. Quero lembrar a você também que se você já é assinante, algum dia você já assinou, você não pode vir por aqui tentar assinar novamente. Você tem que ir dentro da plataforma, você vai colocar o seu e-mail, a sua senha e você dentro da plataforma vai clicar em renovação de assinatura. Agora, se é a primeira vez, você vai vir por aqui para fazer a sua assinatura. Uma outra coisa também que eu quero lembrar é que você não recebe o material nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que entrar na plataforma com o seu e-mail e com sua senha de 8 a 10 dias antes da data da lição para pegar o seu material. E para aqueles que não dão aula toda semana, dão uma ou duas aulas no trimestre, nós temos aqui também a opção de lições avulsas. Você vai vir aqui, você vai clicar em adquirir agora, com 8 a 10 dias antes da data da lição e você vai adquirir a sua lição avulsa. Só vale a pena se você é uma pessoa que dá uma ou duas aulas aí no trimestre, aí vale a pena você adquirir a lição avulsa. Então, clique no link que está na descrição, no comentário afixado e adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Que seja uma aula edificante. Bom, então você aí
conferiu a questão do material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens. Você pode adquirir, link na descrição e no comentário afixado, tá? Conclusão, vamos refletir? O jovem cristão, mesmo vivendo em um lar conturbado como o de Davi, marcado por erros, omissões e má condução familiar, não deve se prender aos maus exemplos nem permitir que esses erros se tornem motivo de revolta ou amargura. Pode ter jovens que não vivam num lar assim, mas se tem alguns que vivem ou se tem algumas falhas, é necessário não seguir esse caminho. Antes deve encarar tais condutas com alertas para não repeti-las em sua futura família. A graça de Deus é poderosa para restaurar corações feridos e transformar histórias marcadas por falhas. Apesar das falhas de Davi como pai e marido, sua postura amorosa, seu arrependimento sincero e sua sede por Deus nos deixa um legado valioso. Então nós vamos pegar essa parte e essa parte podemos repetir de Davi, com certeza. Que o jovem siga os bons exemplos e aprenda com os erros, permitindo que Deus escreva através da sua vida uma nova história para a glória do seu nome. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. A lição de número 11, 15 de junho de 2025. Davi no lugar errado e na hora errada. Esse aí é uma temática muito interessante, aonde houve a queda de Davi, mas o Senhor o restaurou. Mas é sobre isso que vai ser tratado. Se quiser nos convidar para nos levar aí, pregar, congressos, simpósios, palestras, aula de escola dominical, enfim, cultos, tá? Está aí o nosso contato para você entrar em contato e será uma honra e um prazer estar com vocês. Bom, nesse momento, eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Lembrando a você que eu vou deixar mais uma vez aí nos vídeos de recomendação, eu vou deixar aí a palestra, a live, né? Quero me casar, como identificar a pessoa certa. Vou deixar mais um vídeo também e nos vemos na próxima aula. Eu sabia que a aula hoje ia ser um pouquinho mais longa, porque quando se fala de família nesse caso e essas aplicações que tiveram que ser feitas, é claro que tem lares que o jovem vive num lar onde não tem esses problemas dessa maneira. Enfim, aí ele está aprendendo também como ele não deve se comportar no futuro, não por causa dos pais, mas sim porque muitas vezes é assim que acontece em alguns lares e ele não quer isso para a vida dele. Mas tem jovens que vivem num contexto muito difícil e eles precisam saber que não devem seguir aquele contexto, mas devem fazer a diferença em nome do Senhor. Bom, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa, por mais uma aula. Senhor, nos ensina a cada dia a sermos, Pai querido, Pai amados, um bom marido, um bom pai, para aqueles que vão ainda se casar, que eles possam ser futuramente um bom pai, um bom marido. Senhor querido, que o Senhor venha abençoar. Também, Senhor, ajuda os jovens que vivem dentro de lares desajustados, lares disfuncionais, Senhor querido, a se conduzirem de acordo com a Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, inclusive, que salve o pai, salve a mãe, daqueles que servem ao Senhor, mas o pai e a mãe não servem ao Senhor. Faz uma obra, Senhor. Trabalha, Senhor. Não deixa que a revolta, a frustração, a mágoa, a amargura tome conta dos seus corações. Senhor, também toma cada professor, cada professora. Ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor, Pai querido, venha usá-los como instrumento, que eles também possam aplicar aos seus corações a aula que eles tiveram aqui hoje. Toma nas tuas mãos cada um que assistiu essa aula, independente de ser ou não professor ou professora. Não nos deixa desistir, não nos deixa parar. Vamos em frente, Senhor. Precisamos ir em frente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Não desista, não pare, vamos em frente, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Receba aí a bênção apostólica e volta a lembrar você. Curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, link na descrição, comentário fixado e também nos vídeos de recomendação. Também o plano da EBD Comentado Online aí para você, edição Jovens, link na descrição e no comentário fixado. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!